acho que você está sofrendo por algo que nem real é. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, eu sou um estudante de astrofísica e eu amo a espiritualidade. Há alguns dias atrás, eu tive a grata oportunidade de fazer uma pergunta a uma entidade que conhecemos como Pombagira, ou como Pombogira. Ela se denomina Pombogira da Calunga, se não me falha a memória. E eu tive essa oportunidade porque esse canal ele faz lives para desmistificar a espiritualidade. E trata-se de um canal em que a médium se coloca à disposição da entidade, a entidade vem, a que trabalha com ela, e as pessoas do chat fazem perguntas e a entidade responde. E o nome do canal, para quem tiver curioso, e eu convido todo mundo a participar das lives lá, que elas são muito esclarecedoras, se chama Luz Mística, com Y, Mística. Eu vou deixar o canal na descrição do vídeo. Mas eu tive a oportunidade de perguntar, como físico que serei, uma curiosidade que sempre vem à nossa cabeça, que é o que é o tempo? Então eu fiz a seguinte pergunta: o que é o tempo na sua dimensão? Qual é o conceito de tempo na dimensão dela? E ela ficou muito satisfeita com essa pergunta, inclusive disse que era uma pergunta muito formosa. Mas enfim, ela respondeu o seguinte: ela disse que o tempo ele não existe na dimensão onde ela existe. Não existe na dimensão que ela existe. Mas que o tempo não ocorre... Na verdade, não existe tempo, para começar. E essa ideia de momentos, um após o outro, que nós vivemos aqui, em que a gente tem o presente, tivemos o passado e teremos o futuro, como blocos que passam, isso não existe na dimensão espiritual. E o que ela diz existir são vivências, tá? São consciências, estados de consciência que você é durante... É muito difícil explicar isso sem usar termos que levem à ideia de tempo. Mas você é uma consciência em evolução, separado da natureza de tempo. Ela também disse que ela está não só ali, naquele plano, mas em vários outros planos também, no mesmo instante. Olha só a ideia de tempo vindo novamente, né? Mas a existência dela, melhor explicando, não passa só no plano espiritual, mas em outros planos também. E ela me usou como exemplo, dizendo que eu também, nós, também estamos nesses outros planos ao mesmo tempo. Que quando nós dormimos, nós vamos para esses outros planos, além dessa dimensão espiritual, material. E ela também disse que não existe apenas o plano espiritual, mas existem muitos e muitos outros planos na natureza. E então, você tem uma resposta, mas muito mais outras perguntas, né? Depois de todo esse banho de conhecimento, o que vem, na verdade, são mais perguntas. Mas ela disse que não podia mais falar sobre tal coisa. E, pessoal, se a gente for parar para pensar, tudo aqui
nesse plano material existe em cima de ciclos. O nosso organismo depende de ciclos para sobreviver. A gente tem que dormir, né? E a noite e o dia acontece para que isso ocorra, né? Nós temos o nosso organismo se balanceando automaticamente durante os dias. Os animais também com seus hábitos de caça, animais noturnos, animais diurnos. Os vegetais, eles fazem a sua fotossíntese num determinado período do dia. Repara que tudo está em função do ciclo. Isso tudo acontece por conta da organização da casa onde a gente vive, o nosso planeta. Esse ciclo de dia e noite não é mistério nenhum, a gente sabe que é a rotação do nosso planeta. Isso também nos leva a pensar no ciclo do ano, né? A volta que o planeta faz em torno do Sol, nos dando as estações, né? Nós temos as 4 estações que a natureza precisa para se restabelecer, para produzir, para hibernar, como quer que seja que a forma que o organismo viva. Mas isso a gente absorve de maneira muito automática e a gente está inserido nesse mecanismo. Mas e se o nosso planeta não estivesse em torno de uma estrela, que é o nosso Sol? E se o nosso planeta estivesse vagando pelo universo sem luz de alguma estrela? O que aconteceria é apenas noite. O que ia marcar a passagem do tempo? O que ia ser aquele período de passagem do tempo? Será que, inclusive, nós poderíamos existir? Pelo que se entende, nós não existiríamos. Não teríamos um ambiente favorável à vida como nós conhecemos aqui no nosso planeta. Seria talvez um outro tipo de vida, mas não essa forma de um ser humano com essa complexidade. Então, você já começa a pensar que, poxa, tudo é feito de uma forma muito organizada, para que nós, de fato, tenhamos essa experiência, né, com esse conceito de tempo acontecendo aqui. E aí, a gente encara isso como a realidade definitiva, essa existência, né, acontecendo dentro desses ciclos. E quando a gente começa a indagar o que de fato é real, já que a gente está pensando nesse plano material aqui, a gente pode pensar no nosso corpo também. O nosso corpo é um canal de sensações. Quando você toca alguma coisa, você na verdade não está tocando nada. O que está acontecendo são forças de ação e reação que fazem pressão sobre, por exemplo, a parede dos meus dedos e me dá a sensação do toque. Mas, na verdade, isso aqui não está se tocando. Existem outros reinos de forças elétricas, repulsão coulombiana, que é a repulsão de carga negativa com negativa, por exemplo, ou positiva com positiva. Mas isso é algo já muito mais detalhado. Mas o fato é que nós não estamos nos tocando. Se você olhar microscopicamente, você vai ver que isso aqui não acontece. Apenas esses sinais nervosos que são conduzidos para o nosso cérebro é que transmitem essa ideia de toque. Mas, na verdade, nada está se tocando. Inclusive, um átomo, ele é muito oco, né? Se a gente for comparar um átomo, o núcleo do átomo com o elétron, a nuvem de elétrons que está em volta disso, é um espaço gigantesco. Se a gente fosse colocar em escala
no mundo real é como se fosse uma bola de basquete e o elétron, de uma forma para a gente entender, estaria a quilômetros de distância. Então tudo é muito vazio. A gente, na verdade, é só enganado para que a gente viva essa realidade como sólida. Mas nada de fato é tão sólido assim. E aí a pergunta vem: não seria então o espírito algo mais real? Porque o seu corpo também, ele vai deixar de existir. Um dia nós vamos morrer e as células vão se decompor. Será que algo que de fato é real deixaria de existir? Ou será que algo mais perto do sagrado, que não deixa de existir, seria de fato mais real? Seria de fato a realidade? Isso tudo levanta a questão do que fato vale a pena. Se essa realidade aqui é totalmente passageira, se sob essa ótica a gente nem precisa mais considerar o nosso corpo de carne e osso de fato como realidade do universo, mas considerando mais o espírito, que é algo mais perto do sagrado, digamos assim, na outra dimensão em que nem o tempo existe, isso seria mais real. Então, se isso aqui não é real, se isso aqui é uma matrix construída de propósito para que você tenha essas experiências, será que vale a pena levar o que não te faz bem adiante? Será que vale a pena o sofrimento? Eu comecei a pensar no sofrimento da seguinte forma: sabe quando você está numa avenida e os carros estão passando, e aí quando você percebe um carro vindo muito rápido, ou um ônibus, um carro maior, quando ele passa, ele te traz aquela brisa, aquele vento mais forte, né, do que os outros carros menores. Você percebe até que se tiver alguma folhagem por ali, se tiver algum papel, ele meio que leva, né? E aí eu pensei no sofrimento como esse caminhão, por exemplo, que está levando essa folha de papel. Pensa que você tem a escolha, diferentemente dessa folha de papel, que vai com o fluxo do que está acontecendo no momento, dessa brisa, desse vento que passou, você não precisa ir junto com essa brisa. Você só tem a sensação da brisa passando por você. Mas você está em um local fixo. Cabe você continuar relembrando do barulho que aquele caminhão fez, da sensação que aquela brisa teve no seu corpo, mas será que você precisa ir como aquela folha de papel que continua seguindo até o vento perder a força? Essa vida é experiência. Essa vida é para teste. Não se aborreça com os fracassos. E nem se apegue muito também ao sucesso, porque tudo passa. E quando você se apega muito a algo que te faz bem também, você não está tendo o esclarecimento de que aquilo veio para você através de você. Você construiu, você atraiu aquilo. Você não precisa ficar apegado com o medo de perder, porque aquilo ali só está ali por conta de você. Você foi o artista que criou e trouxe aquilo para a realidade. Da mesma forma que você também escolhe
em continuar com o sofrimento ou até mesmo se esclarecer se você de fato precisa do sofrimento. Quando você coloca o sofrimento como algo, como se fosse um pacote, e você faz a pergunta: eu preciso desse sofrimento? Isso é muito libertador, porque da maioria das vezes que você faz essa pergunta, de acordo com a expertise que você já tem na sua maturidade de ser, você fala: não, eu não preciso disso aqui. Eu só estou perdido ou eu só estou a passos lentos nisso aqui. Mas quando você toma consciência disso, você vai abandonar. Então, aproveita essa matrix, essa realidade ao seu bel prazer, para você viver experiências construtivas e edificantes para você. Tudo está de passagem, tudo é chance de testar, de entender. Já entendi, agora já sei. Percebem que tudo se cai no mantra do Ho Oponopono, que é: me desculpe, sinto muito, obrigado, te amo. É você tomando ciência de si mesmo, que você passou por aquilo e inclusive agora está sendo grato e sendo mais feliz por ter adquirido essa experiência. Então, é sempre uma prática. Isso é essa realidade. É um exercício de prática para entendimento de você mesmo. Aproveite as alegrias, mas não se apegue a elas também. Porque você nem precisa se apegar a nada. Porque você está construindo aquilo constantemente. Se você começar a se apegar porque não entendeu o que está trazendo aquela felicidade, a tua experiência, você vai começar a ter medo de perder aquilo, você vai viver na vibração da falta, da proteção que você tem que proteger, mas tudo aquilo ali está sendo gerado por você mesmo. Porque você é o mestre, é através de você. Então, quando você também entende essa parte positiva, tudo flui também para esse lado positivo. Buda falava do caminho do meio, tá? O caminho da harmonia. Você não precisa se apegar a um grande feito da sua vida também. Porque isso transmite uma sensação de necessidade. Você, na verdade, tem que saber que muitos outros feitos virão de você, para você. Porque você é a geratriz que move essa energia. Então, a vibração da necessidade, do apego, do medo de perder, isso tudo vai cair por terra também. Aproveite com tranquilidade a sua vida, com serenidade, sabendo que está tudo sob o seu controle. Nada está acontecendo por sorte e você tem que se apegar e se agarrar com unhas e dentes. E se aquilo não continuar acontecendo, sabe lá Deus o que será de você. Muito pelo contrário, você vai se aprimorar, você vai fazer coisas ainda mais magníficas, porque você é o mestre. E essa experiência aqui existe para te mostrar isso e para fazer você tomar conhecimento dessa entidade maravilhosa que você é. É Deus tomando consciência de si mesmo. É você. Esse é o seu papel aqui. Você é essa célula divina que veio do todo para se experimentar e agora está se aprimorando e entendendo você mais e mais. E, na verdade, essa coisa que você traz para a realidade, que você traz à vida, que é um feito, uma alegria, ela, na verdade, ela é um desdobramento de você mesmo.
Se não fosse por você, ela não existiria. Na física, nós temos um experimento que é para estudar a difração da luz. E a gente coloca um prisma, um cristal com uma certa particularidade na sua forma, e a gente coloca a luz branca para atravessar, a luz natural para atravessar esse cristal. E quando ela atravessa esse cristal, ela não sai mais como luz branca, ela sai como todas as cores do espectro. O arco-íris, por exemplo, é a difração da luz branca. De fato, é isso que acontece. As gotas de água, elas fazem a luz branca sofrer difração. E por que você está falando sobre isso, Douglas? Porque a gente tem a chance de ver do que a luz branca é feita. É a mistura de várias cores. A gente chama de comprimentos de onda. E conforme ela vai passando nesse cristal, cada comprimento de onda, cada cor tem a sua velocidade. E é por isso que quando ela acaba de atravessar o cristal, ela sai com velocidades diferentes e a gente tem ela segmentada em outras cores. Onde eu quero chegar? Que se eu tirar a luz, a cor amarela, e quiser voltar antes da luz ter atravessado o cristal, na verdade, sem a luz amarela, a cor amarela, a luz não seria mais branca. A luz seria uma cor diferente. E isso vale para qualquer cor. Se eu tirar a cor rosa e eu tiver a ideia de fazer essa luz branca agora sem a cor rosa passar pelo cristal, essa cor que passaria não seria mais a luz branca. O que eu quero dizer é que você é a luz branca. Esse entorno, esse material que existe, esse plano material que existe aqui, é o prisma, é o cristal no qual você está passando por. E as cores são os feitos que você faz. Mas esses feitos são originários de você mesmo. Aquilo ali é da sua natureza. As coisas que te fazem feliz, na verdade, são a sua essência. É por isso que você tem esse sentimento de alegria quando esse tipo de coisa acontece. E de forma diferente, quando coisas que não condiz com você, que não fazem parte de você, elas te causam tristeza. Porque está mostrando, é esse prisma te mostrando, olha, sucesso, amor, alegria, tranquilidade, tudo isso aqui, se eu juntar numa coisa só, vai dar em você. Isso é você aproveitando essa dimensão espiritual, que é o prisma, para experimentar essas cores que passou pela experiência desse plano. Então você já é tudo que você considera bom. Só falta tomar consciência. Como se toma consciência disso? Entendendo a si mesmo. E você é, na sua origem, a verdade, o caminho e a vida. Somando tudo, o amor. Então é por isso que é possível a manifestação dessas coisas através de você. E aí você tem o feedback positivo das emoções de alegria. E, para avisar o que não é seu, tristezas. Elas estão aí para dizer, olha, tá vendo isso aqui que você está criando? Isso aqui não é seu, então por isso você está sentindo isso. Antes você só sabia que você era luz branca. Você não estava com um prisma lá para te difratar e para você ver as cores. Esse é o papel dessa dimensão aqui. Você só entende você como a origem, como o amor.
Mas você precisa ver o que é esse amor. E aí você vem para essa experiência, para esse plano material que é ditado pelo tempo, eventos, o planeta, tudo de forma muito conveniente para você se experimentar e ver que você, naquela luz branca que você é, na verdade, você é a mistura maravilhosa de todas aquelas cores. É isso que essa experiência nesse plano material faz com você. Ela é o prisma e você é a luz branca. Você é o amor. Você não está em busca de se tornar. Você já é. Está experimentando a si mesmo aqui nessa matrix para entender o que de fato é essa luz branca. Você é Deus encarnado para tomar conhecimento e consciência de si mesmo, para sentir, viver a experiência dele, a experiência de você. Então, quando a pombogeira fala sobre vivências, na verdade, o que ela quer dizer é que na espiritualidade, o que acontece são mudanças no estado de consciência. E isso em direção à fonte maior, criadora de todos esses planos que existem. Então, são saltos quânticos, conscienciais, a caminho de você mesmo, de tomar conhecimento de você mesmo. Isso é o que existe na espiritualidade, bem diferente da nossa realidade aqui, que é independente se você está dormindo ou acordado, o tempo está passando. Lá o que manda é mudanças no estado consciencial. Isso é que dá a ideia de movimento nos outros planos. Então, é tudo para você, foi tudo por você, e é tudo através de você. Aproveitem, amem-se, deixem vocês apresentar vocês a si mesmos, para que vocês tenham consciência do que vocês de fato são. Que vocês são a verdade, o caminho e a vida, e o amor em busca de ver a si mesmo. Tá ok? Um beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!